Opa! Bom, a obra começa com o Prota todo ferido, e ele se levanta, e na frente dele tem um poderoso inimigo, e a humanidade adorou o ouro e reverenciava a engenharia arcana, até que finalmente eles se transformaram em escravo, e o Prota pergunta como que aquilo é justo, e o inimigo já prepara um ataque, e enquanto o Prota solta com tudo para cima do inimigo, ele grita perguntando como aquilo faz sentido, e o Prota em estado de adrenalina, ele ataca com tudo o inimigo, e naquela área uma enorme explosão acontece, e o Prota está jogando o melhor jogo de fantasia moderna apocalíptica, Arcane Soul, e o Prota diz que jogo de pagar para ganhar lixo de merda, e o nome do Prota é Kim Jong-soo, e ele é um estudante universitário de 22 anos, e ele pergunta como diabos aquilo é justo, e como diabos um pobre free-to-play como ele poderia apreciar o jogo, e o oponente do Prota ri, e diz que o Prota fez decente para um jogador free-to-play, e o Prota pergunta o que, e o ID do inimigo do Prota é Rico Demônio Celestial Chan, e ele fala que é uma pena ser o Prota, e que ele estava literalmente no modo automático o tempo todo, e o Prota manda ele se lascar, e o inimigo diz que foi divertido, e que ele nunca viu um free-to-play se dar tão bem, e ele desfere vários ataques no Prota, e o Prota diz GG, e que aquele maldito, e ele irritado pergunta como é justo ele perder para uma baleia mesmo depois dele passar 10.000 horas no jogo, e só explicando o termo baleia em jogo gacha, e que é quem gasta bastante dinheiro em jogos, os famosos pay to win, e o Prota diz que como isso é um jogo, e que é literalmente um jogo de azar com personagens OP, e o Prota suspira e diz que acha que ele é o idiota por perder todo aquele tempo com aquele jogo de merda, e o Prota diz que vai fazer as tarefas diárias dele, para que ele possa fazer as tarefas de casa, e o Prota quer fazer tarefas diárias não importa o que, e o Prota diz que mesmo assim, o giro grátis dele provavelmente o dará apenas outro guerreiro Kim, e o Prota se choca, e ele pergunta o que, e se um baú de platina, e ele fica sem entender, e ele fala o que, e o Prota acaba de ganhar o personagem de maior tier, o Demônio Celestial, e o Prota pergunta que caramba é aquela, e se ele realmente pegou o Demônio Celestial, e o Prota em choque, ele se pergunta se será que é o Demônio Celestial, literalmente o melhor personagem do jogo, e o Prota diz que ouviu dizer que a chance de consegui-lo em um giro grátis são de 0,00006%, e o Prota todo feliz diz que vamos, e que ele tem o Demônio Celestial, e o Prota diz que agora ele vai elevar o Demônio Celestial, e que ele poderia subir de nível com a Fazenda, e que a maneira mais rápida de elevar um personagem em Arcane Soul é usar os personagens que ele criou com experiência, e o Prota dá uma risada, e ele diz que não tem mais inveja da Super Baleia, e o Prota diz que usará os Guerreiro Kim para elevar o Demônio Celestial dele, e o Prota feliz dá tchau aos Guerreiro Kim, e que agora ele é o dono de um Demônio Celestial, e nessa hora o Prota está indo atravessar a rua, e então, enquanto ele atravessa, ele nota um caminhão vindo rapidamente, e o Prota nota que o motorista não está consciente, e ele diz o que, e ele pergunta se esse é um evento familiar, então após isso, o Prota acorda, e ele está no hospital todo arrebentado, e o Prota se pergunta o que está acontecendo, e do porquê que ele está dentro de um hospital, e nessa hora o Prota sente uma enorme dor na cabeça dele, e ele se lembra de quando o caminhão está indo na direção dele, e o acidente aconteceu, e o Prota fala que certo, e que ele foi atropelado por um caminhão, e nessa hora uma enfermeira chega, e ela pergunta se o Guerreiro Kim, e se ele está acordado, e o Prota pergunta o que, e se Guerreiro Kim, e ela diz para ele esperar, e que ela vai chamar o médico, e o Prota em pensamento se pergunta o que está acontecendo, e do porquê que ela está o chamando de Guerreiro Kim, e o Prota pega o prontuário dele, e o nome está Guerreiro Kim, e o sexo é masculino, e a idade é 22, e que a causa é luxação e conclusão devido a um acidente, e o Prota se pergunta se está na verdade escrito como Guerreiro Kim, e que tipo de erro é aquele, e o Prota suspira, e diz que acha que sente culpado por tirar o pó dos Guerreiros Kim dele como experiência para o Demônio Celestial, mas ele se pergunta se tornar o Guerreiro Kim, e como isso é possível, e o Prota se levanta, e ele sente uma dor enorme, e ele pergunta o que, e ele dá um enorme grito no hospital, e ele fica se esperneando, e a enfermeira volta correndo, e diz ao Prota que ele não pode se mover ainda, e o Prota diz caramba, e que dói muito, e ele fala que parece que ele vai morrer, e o médico chega, e diz que o Prota foi atropelado por um caminhão, e que ele saiu bem levemente, e o Prota pergunta o que, e o médico diz que eles precisam fazer mais alguns testes, e ele diz que o Prota precisa de uma ressonância magnética e um teste de visão mágica, e o Prota pergunta mágica o que, e ele em pensamento se pergunta se Guerreiro Kim e magia, e do que eles estão falando, e já na recepção, a atendente começa a calcular as despesas do Prota, e ela diz que as taxas de pronto-socorro, instalações, tomografia computadorizada, raio-x e outros custos, e que todos combinado, e que isso vai dar 22.370.569 wons, e o Prota pergunta o que, e que ele esteve ali por 4 dias, e o Prota pergunta se 22 milhões
milhões. E ela diz que o Prota não tem nenhum seguro, então ele precisa cobrir ele mesmo. E o Prota pergunta o quê? E questiona se ele não tem seguro. E ele diz que ele tem um seguro nacional de saúde. E ela pergunta se nacional. E o que é isso? E ela pergunta se o Prota não tem seguro da Legião ou seguro da Torre Mágica. E o Prota pergunta se Legião ou Torre Mágica. E ele pergunta o que são eles. E o Prota em pensamento diz que espere. E que ele lembra daquele termo de algum lugar. E ele se pergunta aonde ele viu aquilo antes. E que Legião, Megacorp, Torre Mágica e Ordem Sagrada. E que as 4 facções que dominam Soul. E ele diz que é o cenário de Arcane Soul. E em um mundo onde Deus abandonou a humanidade, a ciência arcana se desenvolveu drasticamente. E a terra poluída está cheia de monstros. E os humanos modificam seus corpos para sobreviver. E o Prota diz para se lascar aquilo. E o Prota fora do hospital, ele diz que para simplificar aquilo, é um mundo em que é difícil sobreviver. E o Prota em desespero, ele se pergunta se ele entrou. E ele diz que foi dormir feliz por ter conseguido o demônio celestial, mas pensa que ele virou um personagem do tutorial. E que talvez aquela seja um castigo divino por tirar o pó daqueles guerreiros Kim. E já em outro lugar, o Prota diz que aquele quarto é ainda menor que o antigo apartamento dele. E o Prota se pergunta por que diabos o guerreiro Kim é tão pobre. E o Prota diz caramba, e que o corpo dele não está bem. E ele não tem dinheiro. E ele se pergunta o que deve fazer. E o Prota pensa que se aquilo é realmente Arcane Soul, então em breve eventos como guerras nucleares, fendas dimensionais ou o reaviamento dos antigos deuses ocorrerá. E vai fazer daquele lugar um inferno. E o Prota pensa que não sabe como ele foi parar ali, mas se ele ficar parado, ele vai morrer. E o Prota pensa que espere e que significa, e ele pega uma caneta. E o Prota coloca a mão dele na mesa e ele levanta a caneta. E ele pensa que precisa verificar antes que seja tarde demais. E o Prota ataca a mão dele com a caneta e ele grita de dor e agonia. Só que a ferida na mão dele começa a fechar e começa a se curar. E rapidamente o furo se fecha e o Prota pensa que sabia que aquilo funcionaria. E uma janela do sistema diz que traço obtido e que o Prota ganhou o traço de recuperação de feridas. E o Prota diz que a razão pela qual ele criava inúmeros Guerreiro Kim e que o Guerreiro Kim é um personagem de tutorial gratuito e o único personagem sem uma característica base. No entanto, ele pode desbloquear a característica e trocá-las para que possa criar Guerreiros Kim com mais liberdade do que qualquer outro personagem. E o Prota diz que para alguém como ele, que confiava em estratégia, os Guerreiro Kim eram melhores do que os personagens de raridade maior. E o Prota diz que isso significa que agora que ele é o Guerreiro Kim, o sistema diz que a recuperação de ferida foi ativada e o Prota recupera os danos sofridos até agora. E o Prota diz que ele pode obter qualquer característica, desde que ele trabalhe para isso. E o Prota diz que em Arcane Soul e que naquele mundo a pessoa morre se for pobre ou sem poder, ou se a pessoa ficar sem sorte. E o Prota, enquanto se equipa, ele diz que não vai deixar que isso aconteça com ele. E a classificação do Prota está na 115.689 e o Prota está derrotando uns monstros e ele diz que vai sobreviver. E a classificação dele vai para 7.784 e quando ele derrota outro monstro, a classificação dele vai para 158. E o Prota diz que tem um conhecimento de 10.000 horas jogadas em Arcane Soul como jogador free to play. E enquanto o Prota está em uma pilha de monstros, a classificação dele está em 9º lugar. E enquanto o Prota corre pela cidade, ele dá um enorme sorriso e diz que ele tem o corpo do Guerreiro Kim. E já na play personal, um homem diz que Guerreiro Kim. E ele pergunta se então, se o Prota está dizendo que é a primeira vez dele no escritório ali do player personal. E o Prota responde que sim, e que ele pretende entrar no negócio de purificação de mana. E o Prota pensa que precisa ganhar dinheiro primeiro para um jogo de gacha ruim como aquele, já que tudo que ele tem é o corpo dele, e que aquela é a única coisa que ele pode fazer para ganhar muito dinheiro. E o homem diz que pode ser chamado de purificação de mana, mas ele pergunta se o Prota entendeu o que realmente implica a limpeza de masmorra. E ele é o diretor Choi Senusu do Play Personal. E o Prota diz que sim, e que está ciente. E ele pergunta se o Prota tem, e ele dá uma risada e fala que não tem nada no currículo do Prota. E o Prota em pensamento diz que é claro que ele sabe, e que o trabalho é muito péssimo. E o Prota lembra de um lugar com mana contaminada, e ele pensa que a razão pela qual os monstros tomaram conta de Arcane Soul é que a limpeza de masmorra é o ato de limpar lixo que emite grande quantidade de gás contaminado, e que a exposição prolongada à mana pode resultar em morte. E em um grupo de limpadores, um acaba sendo contaminado, e esse homem pede para o ajudar, e ele acaba liberando um enorme poder. E o Prota pensa que também pode resultar em mutações, tornando o trabalhador extremamente perigoso. E o diretor Choi diz que certo e que tudo bem, e ele diz que assim que eles tiverem pessoas suficiente, ele vai atribuir o Prota para uma equipe. E o Prota agradece, e o diretor Choi pergunta se o Prota tem certeza disso, e ele diz que já viu muitas pessoas como o Prota entrar naquele trabalho por dinheiro e voltar completamente vazias por dentro.
E o Prota sorrindo, ele diz para ele não se preocupar. E o Prota diz que provavelmente ele vai ser melhor que o diretor. E o diretor pergunta o quê? E o Prota pensa que trabalhar muito como jogador free to play é a especialidade. E que o guerreiro King de Arcane Soul tem 10.000 horas de jogo. E em outro lugar, o homem pergunta o quê? E se o Prota é o novato de merda que entrou na equipe deles. E ele é o líder trabalhista servo. E o Prota responde que sim. E o Prota fala que só foi ali porque foi designado para aquela equipe. E o homem pega o Prota pela gola e pergunta se aquilo parece um parque infantil para o Prota. E ele pergunta onde está a determinação por trás daqueles olhos. E ele diz que é melhor o Prota não implorar para o salvar depois que ele sofreu mutação. E ele diz que se vê qualquer sinal de que o Prota está se tornando um mutante, ele diz que vai o matar. E o Prota diz ok, e que vai manter aquilo em mente. E o Prota em pensamento diz que ele está tentando assustar o novato. E ele diz que acha que tudo é a mesma coisa no jogo e na vida real. E o Prota se pergunta do porquê tem um personagem servo de rank R ali. E o Prota pensa que então era assim que ele parecia antes de despertar, e que as pernas também estavam normais. E outro homem diz que não há necessidade de fazer aquilo com um novato. E o servo solta o Prota. E o homem diz que de qualquer forma já estão com falta de pessoas para aquele trabalho e que eles precisam de toda a ajuda que puderem obter. E esse homem tem 5 anos de experiência em limpeza de masmorra. E o nome dele é Ouriço. E o servo fala que isso se o Prota puder os ajudar. E ele diz que olhando para o Prota, ele ficaria feliz se ele não se tornasse um incomodador. E ele diz que certo. E fala que eles têm exatamente 4 dias para limpar 5 locais contaminados. E ele fala para eles se apressarem. E o Prota pensa que o inferno e que aquele bastardo. E que ele é muito mais difícil do que no jogo. E o Ouriço diz ao Prota para ele não se incomodar muito com ele. E que ele pode ser rude por fora, mas é um cara legal. E o Prota diz que ok. E já na frente do primeiro local, uma pessoa diz que eca e que tem algo podre ali. E ele diz que nunca vai se acostumar com isso. E o líder diz que vai abrir as portas. E ele diz para todos se prepararem. E ele com o cartão abre a porta ali. E ele diz para todos que tomem posições. E várias gosmas aparecem ali. E elas estão por todos os lugares. E esses monstros são de baixa classificação. E que é o slime contaminado. E o Prota pensa que é a base para limpar a mana. E que tem monstro contaminado como a slime contaminada. E que embora sejam fracos em combate, a razão pela qual são difíceis, e um homem nessa hora dá uma pasada em uma slime. E ele fica sem entender do porquê ela se partiu em duas. E o Prota termina de pensar do porquê é difícil eliminar essas slime. E que é devido ao fato de que eles não morrerão até que se encontre o pequeno núcleo de mana em algum lugar do corpo deles. E o líder manda ele encontrar o núcleo de mana deles. E um cara diz que droga. E ele pergunta como eles vão encontrar aquilo. E outro diz que eles serão expostos à mana contaminada se isso continuar. E o Prota corre em direção a eles rapidamente. E um homem manda ele ficar para trás. E o Prota já pula e prepara um ataque com a pá dele. E o homem fica em choque. E o Prota diz que não assume as responsabilidades por aquilo. E o Prota ataca com tudo a slime. E o Prota consegue acertar o núcleo da slime, na qual mata a slime. E o Prota diz que perfeito. E o Prota pergunta do porquê ele não o agradece. E rapidamente o Prota já sai correndo por ali. E ele já ataca inúmeras slime. E ele acerta todos em cheio nos seus núcleos. E o Prota continua eliminando outras slime. E o líder pergunta o que está acontecendo. E outro homem diz que o Prota está matando todos os slime de uma vez só. E ele se pergunta como isso é possível. E o Prota já pula para cima de uma enorme slime. E o Prota pensa que é claro que é possível. E 2 dias atrás, o Prota está no chão. E ele se pergunta onde é aquilo. E uma criança ali no parquinho diz à mãe dele que tem algo estranho naquele cara. E a mãe diz para ele não olhar para o Prota. E o Prota em pensamento diz que deve haver uma por ali em algum lugar. E o Prota se pergunta o que e que ele encontrou. E o sistema diz que traço adquirido. E que o Prota obteve a característica caça ao tesouro. E o Prota diz que sim. E que ele entendeu. E que a característica mais importante para o guerreiro King é a caça ao tesouro. E o Prota fica todo animado por ter encontrado 500 won. E que ele finalmente conseguiu achar 500 won. E a mãe do garoto diz para ele se apressar e fechar os olhos antes que algo mais aconteça. E o Prota pensa que antes da limpeza de monstro, ele aprendeu algumas regras importantes. E ao mesmo tempo, reuniu alguns traços necessários. E em outro lugar, o Prota está com a cabeça no lixo. E ele se segura para não gofar. E o sistema diz que traço adquirido. E que o Prota obteve a característica resistência à contaminação. E o Prota diz que eca. E que aquele é o mais difícil. E o Prota pensa que ufa. E as características dele que ele ganhou com o próprio sangue, suor e lágrimas. E que em segundo lugar, o Prota pode ter um total de 6 características. E o Prota começa a mexer nos traços dele. E o Prota diz que ele pode alternar entre as características que ele ganhou, sempre que ele quiser. E o sistema diz que traço ativado e que caça ao tesouro. E que ele pode encontrar a fraqueza do oponente dele. E de volta ao presente, o Prota pensa que graças ao traço dele, ele pode ver os núcleos de mana. E o Prota continua derrotando mais e mais slime. Até que
que ele derrota uma que cresce bastante, e o líder manda todos eles tomarem cuidado para não serem atingidos, e o Prota fala que ufa, e que parece que o trabalho duro dele está dando resultado, e o Prota diz que a especialidade de trabalho do Guerreiro Kim é incrível, e o sistema diz que traça ativado contaminação resistência, e que o Prota ganha resistência contra a mana contaminada. Então de noite dentro de um ônibus, o Prota pensa que mesmo com a ajuda das características dele, e que trabalhar o dia todo ainda é cansativo, e o Ouriço diz que eles vão para casa cedo graças ao Prota, e o Prota diz que é ele, e o Ouriço diz que só de ver o Prota e que o Prota foi incrível, e ele pergunta se o Prota está esperando para despertar como servo, e o Prota dá uma risada e diz que nada disso, e que ele simplesmente sabe como usar o mapa graças à experiência militar, e ele diz que uau, e que se for esse caso, ele diz que o Prota é incrível, e o Prota pensa que aquele cara e que os sintomas de mutação estão piorando, e que parece que ele foi exposto a muita mana contaminada, e o Prota diz que ele não parece muito bem, e o Prota pergunta do porquê ele não descansa amanhã, e ele diz o que, e que não, e que ele prefere se tornar um mutante do que enfrentar os cobradores de dívida dele, e o Prota diz que há, e em pensamento ele pensa que faz sentido, e que não há muitas razões pelas quais as pessoas aceitariam aquele trabalho. Então em outro lugar, 4 dias mais tarde, o Prota diz que ufa, e que tudo está pronto, e o Prota em pensamento se pergunta se todo mundo parece cansado graças aos dias de limpeza monstruosa, e nessa hora alguém começa a gorfar muito no chão, e é o Ouriço, e ele está com uma cara muito mal, e o Prota pensa que é aquele cara, e que ele o avisou para não se esforçar demais, e o líder diz que o Prota está pronto para ir, e ele pergunta se é porque o Prota ainda é jovem, e ele diz que nunca pensou que o Prota faria parte dele, e ele diz que bom trabalho, e o Prota diz para ele não se preocupar, e agradece a todos, e o Prota em pensamento diz que graças às novas características dele que ele adquiriu na limpeza de monstro, e que aquele tipo de trabalho agora parece fácil, e o Prota diz que o líder também está se segurando, e o Prota se pergunta se é porque ele é rank R, e o líder diz que ufa, e que ele está muito cansado, e nessa hora o Prota nota algo, e o Ouriço está tendo uma mutação, e um cara diz a ele que a coluna dele, e outro pergunta se ele está bem, e o líder correndo desesperado, ele pergunta o que está acontecendo, e o Prota pensa que não o diga, e o líder manda o Ouriço continuar acordado, e ele fala para todos saírem dali, e o Ouriço já olha furioso para o líder, e uma enorme explosão ocorre ali, e o Prota pensa que droga, e o Ouriço acaba se mutando por completo, e ele já encara o Prota, e o Prota pensa que ele se tornou um mutante, e que um Ouriço mutante, e o Prota pensa que parece que ele perdeu toda a sanidade, e que se ele não o derrotar, ele não poderá sair dali, e o Prota abre o sistema, e pensa que já que todas as novas características que ele tem são especializadas para limpeza de monstro, e que não há nada que o ajude no combate, e o Prota pensa que é aquilo, e que não importa o que ele pense sobre aquilo, e que todos eles estão ferrados. Opa! Bom, chegamos a mais um final de resumo, e se gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário aí embaixo, e se estiver pelo celular, peço que use o novo botão de hypar o vídeo. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo!